Agora sim, está valendo, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. E obrigado, né, Luiz Gustavo Medina? A audiência cada vez melhor, mais legal, mais participativa. É isso aí, valeu Dan, Caio, Luiz, Breda, pô, aqui pegamos uma sequência impressionante aqui agora, hein? Pegamos uma atração de George Clooney. A gente está se dando um alto upgrade. George Clooney entre nós. Tudo bem, tudo bem. E Padre Nelson com a sua voz, e ele pegou um microfone só para ele agora, ele não precisa vir até a mesa. Padre Nelson com a sua voz abençoada, abençoe a todos e, por favor, diga os meios de comunicação aos nossos ouvintes, por gentileza. Olá, mesa, olá, ouvinte, você pode mandar mensagem pro WhatsApp 11 94 146 0690 ou mandar e-mail para mesa@empíricos.com.br. George, apresente os convidados, por favor. Muita honra receber aqui nossos amigos, né, amigos da casa que há tantos anos. Henrique Breda, Luiz Alves, super feliz de estar com vocês aqui e agradecido por vocês terem aceito o convite de conversar com a gente um pouquinho. O Luiz e o Breda chegaram num nível que a gente não precisa nem falar mais nada, a gente só fala o nome deles então, e todo mundo já sabe quem é, o que é, Cristiano o que Ronaldo, faz, da onde Lionel são, Messi, né? Pete Sampras. Aliás, essa pode ser uma primeira pergunta, hein, Breda? As pessoas que te encontravam e te abraçavam porque a bolsa está subindo, hoje em dia te abraçam ainda, não? Olha, curiosamente tem uns que abraçam, eu não sei como, mas eu acho que no Brasil o pessoal que fica triste com alguém assim, acho que se manifesta mais em rede social do que ao vivo. Ao vivo, se eu ver alguns caras que eu não gosto aí no cenário político, capaz de até abraçar o cara ao vivo, mas nas redes sociais a gente xinga, né? Então é um pouco do Brasil, um pouco do brasileiro. Então não tenho nenhum contratempo, não. A semana passada veio aqui o João Braga, hein, Luiz? E aí ele falou, foi muito otimista em relação ao futuro próximo da Bolsa, colocando a questão de dois candidatos que as pessoas conhecem, da possibilidade de terceira via, ou seja, a princípio, só triggers, como se diz, positivos para o próximo ano, e não o caos, como algumas pessoas também pintam. Você vê como essa situação atual da Bolsa, e se não existisse a Poland, que eu adoro esse nome naturalmente por causa dos meus pais, que são poloneses. É verdade. Ou Alasca, onde você colocaria o seu dinheiro agora? Nós não ligamos para a política, não queremos saber quem vai ser o novo presidente, não faz diferença nenhuma. A Bolsa é cíclica, independe de quem for presidente. Os melhores presidentes para a Bolsa, o melhor foi o Lula, que deu 36 vezes de alta em dólar durante todo o governo dele. O pior foi a Dilma, que queria massacrar o Brasil e aí não teve jeito, a Bolsa não aguentou. Mas a Dilma estava no ciclo de baixa, o Lula estava no ciclo de alta. Quando Fernando Henrique entregou o governo, ele chorava, ele falava, vou entregar o melhor governo para o Lula. Tudo que eu fiz demora 4 anos para acontecer, ele que vai ganhar toda a glória. Então, o passado é que importa, porque a economia é muito lerda. E a Bolsa é lerda também. Então, dane-se quem vai ser, não interessa. É melhor que continue o Bolsonaro para não ter dúvida. Ele é ruim, mas fazer o quê? Tanto faz, já está aí. Então, não é por aí que se pensa na Bolsa. A Bolsa se pensa no ciclo. E nós estamos num dos melhores ciclos históricos de alta. Já aconteceu os 10% ou 15%, temos 75%, 80% de alta para acontecer. Quando vai acontecer, eu gostaria muito de saber também, porque eu fico chateado, não tenho o que fazer, fica sentado olhando o computador, não se sabe para quê, porque acabou o dinheiro, não tem mais o que comprar. Luiz, só para completar, não existisse o Polo, não existisse o Alasca, você tivesse todo o seu dinheiro em caixa, numa hipótese assim, só uma hipótese, você faria o que com o seu dinheiro hoje? De olho fechado. Compra os papéis líquidos da Bolsa. Petro, Vale, Suzano, Klabin. E esquece. Compra, acabou o dinheiro, não tem mal o que fazer, esquece, vai dormir ou vai passear, que a alta vai acontecer. Tá aí, Teco, acabou. Obrigado pelo podcast de hoje, gente. Valeu.
É isso. Ô Luiz, queria saber de vocês dois, mas em especial de você, porque hoje esse assunto de mercado financeiro, de investimentos, de ações, está ficando pop, né? Tá ficando mais... Eita! Tá ficando mais falado em botecos e churrascos, mas quando o Breda começou não era assim, e quando você começou devia ser menos ainda, né? Como é que vocês foram parar nesse universo de mercado financeiro, de ações? O que levou vocês a se apaixonar por ações especificamente? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Luiz, que eu acho que é legal você falar. Existe essa noção de que mercado financeiro meio que nasceu recentemente. Fala um pouco o que foi a década de 70. Legal, boa, Breda. Na década de 70, se falava tão mais de bolsa do que hoje, todo mundo estava envolvido. Sério? Tinha vendedor na praia do Rio de Janeiro, tinha carrinho, todos os carrinhos de sorvete mudaram para vendedor de Petrobras, jeito fantasiado de Petrobras, e em vez de vender sorvete na praia, vendia ações. Foi o maior lançamento. Todo mundo comprava, assinava lá na praia mesmo, dava um dinheirinho. Então, a Bolsa, o pessoal acha que agora que se fala de Bolsa, mas é bobagem. A Bolsa, em porcentagem do número de investidores, nos anos 70, era 10 vezes mais importante do que hoje, em termos proporcionais. Uhum. Quando nós começamos o Alasca, até ter 2, 3 mil cotistas foi uma briga. Aí passamos a 300 mil cotistas em 2018, se eu não me engano, dos 260 mil. Hoje estamos com 140 mil e perdendo cotista diariamente, seguramente 100 por dia, 80. É um saque maciço que está havendo hoje, porque a mídia encaminha para os investidores para lugares errôneos, como Bitcoin, Bolsa dos Estados Unidos, ação da Tesla. Oba! E assim por diante. Oba, vai dar assunto, eu tô gostei. Tesla vai dar assunto, vai. Pô, você falou de todas as coisas que me deram dinheiro esse ano, Luiz. Exatamente, por isso que eles indicam, mas já deu o dinheiro, você falou certinho. Uhum. Se você examinar as ações que foram sucesso há meses atrás, a Stone, acho que dividiu por 5. Sim. A Magazine Luiza estava a R$30 há meses, está a R$8 e vai cair mais. Então, não é isso, a turma usa como exemplo e leva as pessoas para o que não caiu ainda. E as pessoas agora vão ter a queda. Na Bolsa Americana, e o que seja, no dólar, que está extremamente errado. Então, tanto faz, o pessoal vai errar. Existe um site que opera bolsa, chama Investing, está no celular de todo mundo. Em letras pequenininhas está escrito 75% das pessoas que operam através desse site perdem possivelmente todo o dinheiro. Isso é lei americana, que é obrigada a colocar. Aqui no Brasil não se fala nisso, dane-se. Então, o povo adora poder torcer. E bolsa não é para torcer, bolsa é para aplicar, esperar e esquecer. É um projeto de vida. Quem não considera projeto de vida vai passar e vai deixar o dinheiro na mesa para ser distribuído pelos mais calmos e que estão achando que o assunto é um assunto eterno. Ô Luiz, uma curiosidade minha, como é que você começou? Acho que você deve ter falado isso várias vezes, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar diretamente. Como é que você começou a investir na Bolsa de Valores? O primeiro investimento que eu fiz, eu tinha 16 anos, e havia um banco aqui em São Paulo que se chama Comindi, que ninguém mais se lembra, foi o banco mais importante do Brasil em termos de solidez, tradição. E estava havendo uma briga por controle. E
E eu tinha como. Eu era amigo do turma do colégio, um pai era diretor, outro era do outro lado. Então, comecei a acompanhar essa briga e comprei ações. Meu pai foi lá do amigo dele, que era corretor, e estava até essa cautela, estava escrito meu nome, entre aspas, menor. Barato. E foi meu primeiro vislumbre. Aí as ações eram muito conhecidas, o PL dessa época era 3 a 4 vezes, então você tinha uma ação que estava cotada a 4 vezes o lucro dela e pagava de 10% a 15% de dividendo. Então, você analisava as companhias, eram mais companhias do que hoje, e eu acho que em 1978 tinham 500 firmas de capital aberto, e uma curiosidade, era uma crise espetacular, mas você comprava 10% de mais de 200 companhias por o preço de um Opala na época. O Opala vocês também não conhecem, era um carro. Aí já sim. Aí tudo bem. Meu pai tinha um Opala verde. Como pode, né? E custava dinheiro de hoje R$80 mil, 70, 80 mil reais. Era um carro de transporte normal para família. É um Corolla, era o Corolla da época. Era um Corolla, isso aí. E então você tinha 200 companhias que estão todas ainda aqui e que valiam dinheiro de hoje $100 mil, 10%. E você podia comprar tranquilamente na bolsa e ninguém queria. Então, crises, momentos bons, momentos ruins vão existir sempre. É bom, portanto, o pessoal hoje fala que a bolsa caiu muito. A bolsa estava 60 mil, foi para 130 mil e está hoje 105 mil. Durante o governo Lula, que a bolsa multiplicou por 35 vezes, ela dividiu por 2, 6 ou 7 vezes. Nós, quando cai 20% a bolsa, que é um assunto normal, o pessoal chia, sai no jornal, acabou a bolsa não serve mais. Quanto mais cair, melhor, fica mais barato, mais atrativo para comprar. Você vai errar menos, vai comprar ativos mais baratos do que estavam antes. Mas só gostam de comprar quando está caro e adoram vender quando está barato. Por isso que é um clima muito bom para quem conhece o mercado e acredita nas suas próprias ideias, não vai atrás de jornal, nem de analista, o que seja. Ô Breda, conta você rapidamente como é que você foi parar nisso. Você é engenheiro, né? Sim, eu sou engenheiro, mas eu escolhi engenharia, diferente dos meus colegas lá, já pensando em mercado financeiro. Uhum. Eu lembro, eu estava naquela de ser astrônomo ou piloto de Fórmula 1, só que para um garoto do interior os dois eram inviáveis. Uhum. E aí eu estava vendo, teve uma Veja na época, de 1996, onde a capa era Os Feras. E tinha uns carequinhas de óculos olhando o computador, virando à noite e usando muitos tóxicos para ficarem acordados à noite, ganhavam muito dinheiro e eram tudo matemático. Uhum. Eu gostava de matemática na escola, falei, pô, é essa vida que eu quero, né? Idealizei que era para aquilo que eu queria trabalhar, porque dá para ganhar dinheiro rápido, eu ia usar o que eu era bom na vida, que era matemática, e sem saber nada da vida, pensei naquilo. E o caminho mais fácil seria via o Itaú, porque era um banco de engenheiro, tinha um baita do nome, tem até hoje no mercado, e eu planejei minha vida acadêmica, vamos falar assim, para um dia poder entrar no Itaú. Não entrei no Itaú, entrei no Unibanco, porque na época em que eu entrei no Unibanco, o Unibanco era melhor que o Itaú, para banco de investimento. E ali trabalhei com crédito, que era o que dava para entrar.
crédito é análise de balanço, só que sem o tal do valuation. Você só vê se a companhia consegue te pagar ou não, o que você emprestou. Mas isso dá toda a base, na minha opinião, para quem quer investir em ações. Porque basicamente é isso. Se a empresa não dá conta nem de pagar o banco, quanto mais você, o acionista. Uhum. Então, a escola de crédito, para mim, que não foi planejada, foi muito boa. É aí que eu aprendi o que é olhar balanço, procurar sacanagem, empresa que faz fraude e tal. E dali, de 2003 mais ou menos até 2015, encontrar o Luiz Alves, foi uma série de frias, vamos falar assim. Eu entrei em um monte de sociedade que não deu certo, sócio que passou a perna, Brasil que não vai, com um enrosco enorme, criando casca, até eu encontrar o Luiz Alves, que é um cara que eu idealizei, imaginei que pudesse existir alguém experiente, gente boa, inteligente, né, investidor, que não pensasse como a maioria, mas será que existe, né? E existe aí, tá aqui o Luiz Alves, e tem uns outros aí. Mas do que você discorda do Luiz Alves, por exemplo? O que eu discordo do Luiz Alves? Olha, todas as vezes que eu discordei, eu estava errado. Eu já não discordo mais. Então, mas eu já discordei algumas vezes e eu estava redondamente errado. Então você colocaria... Então, desculpa, você colocaria o teu dinheiro, caso o Alasca não existisse, hoje em ações também? Eu? 100%. Eu já falei em casa para minha esposa, se acontecer alguma coisa comigo, não mexe em nada. Deixa nas ações, porque enquanto tiver o Luiz Alves aqui e mais um na Alasca para poder ajudar ele, não mexe em nada. Pode tocar o barco, pode deixar tudo em ação. Brasileira. Eu fiz um exercício esses dias, recentemente, o cara perguntando, o cara queria morar fora do Brasil e tal. Eu comecei a olhar. Vamos supor, se você é obrigado a morar na Espanha e você tem que viver de investir em empresas espanholas, ou você vai para a Itália, conseguiu seu passaporte, ou polonês, e vai viver lá e tem que investir em empresas desses países. Me deu uma agonia. Não tem empresas igual a Suzano nesses outros países, não tem a Vale, não tem Cosan, não tem Rumo, não tem essas empresas que têm 30% de margem, cresce e com o país inteiro para ser feito. Então, assim, aqui é um mar de oportunidade e não é à toa que quem se meteu com bolsa no Brasil, do ponto de vista sério, de comprar empresa, acumular, reinvestir dividendo, e aí tem pelo menos aí uns seus 15, 20 anos de bolsa, eu não vi nenhum que deu errado. Agora, o cara que ficou pulando de galho em galho, esse aí difícil conseguir fazer alguma coisa, porque vende na baixa, compra na alta, vai para os Estados Unidos porque lá tá moda, aí quebra Lehman Brothers, volta para o Brasil, porque aqui vai ser marolinha, compra aqui, depois aposta na Dilma, dá errado, volta para os Estados Unidos, depois faz repatriação do capital para o Brasil. Esse cara paga FII para todo mundo e não ganha nada. Então, só para falar que eu já aprendi, até que meio rápido, a não discordar do Luiz Alves. Ô Breda, mas você deu um salto aí. Você falou que você começou no crédito lá no Unibanco. No Itaú? Isso. Não, no aí Unibanco. Eu saí de lá porque eu... Como é que você começou com ações, como gestor de ações? Tá. Quando eu vi que lá no banco, o ambiente corporativo muito grande, para mim não funcionava, não. Você tem que desenvolver outras habilidades além da técnica ali, profissional, investir, para mim não dava. E aí eu tinha uma janela de tempo, eu estava para me formar na Poli, e falei assim, olha, eu tenho uma chance de fazer o tal do intercâmbio, porque todo trainee bacana tinha feito intercâmbio, né? Aí eu pensei em fazer um intercâmbio em Londres, bacana, para trabalhar como garçom. Assim eu voltaria para o Brasil, podia falar que eu estava speaking English, né? Depois de trabalhar como garçom em Londres, fiz isso. Quando eu voltei para o Brasil, aí em 2005 entrei numa gestora inglesa, que tem escritório aqui no Brasil, a Spinnaker, e de 2005, Spinnaker, depois FVF, um family office de um ex-tesoureiro do Garantia, depois a Ashmore, também inglesa, montar minha própria gestora com outros sócios, a Skipper, até virar Alasca, foi uma jornada de 10 anos, né? De 2005 até 2015, sendo que no meio do caminho, em 2011, eu virei gestor.
gestor CVM, assumi o fundo e tal. Então foram 10 anos aí de quebrando cabeça pra caramba e descobrindo na marra que por detrás dos fundos ou de uma gestora, e aí o Caio sabe bastante também, existe toda uma luta e uma briga e um esforço, uma jornada societária para você achar os seus sócios. Se você juntar uma galerinha e vamos montar uma gestora, vai dar errado. Então, até você achar os seus, ou os outros te acharem, né? Vai um tempo. Mas depois que você acha, aí você passa a ter paz de espírito para focar no principal. E quando eu achei o Luiz Alves, na verdade eu não achei ele, né? Ele que acha a gente, né? Foi uma paz de espírito muito grande. E aí, desde então, eu falo para o pessoal aqui que a gente não precisa mais contar com a sorte, porque a sorte de tê-lo encontrado já foi enorme. Agora a gente só precisa ser competente. Ô Breda, você ali na época que você frequentava o Twitter, né? Você abandonou ali o Twitter para tristeza de todos nós. Você fazia threads e threads e threads ali de educação financeira, tentando, enfim, explicar as coisas ali como funcionava. Era uma época boa de mercado, então eu achava legal você estar alertando todo mundo. Então eu queria saber de você e também do Luiz, se você acha que as pessoas estão melhorando como investidores de maneira geral. É claro que sempre tem a galera que vai comprar na alta e vender na baixa, sempre vão ter esses caras, mas de uma maneira geral, você vê alguma evolução, dado que a gente está pegando, uma crise e meia de lá para cá, e o Luiz que está há mais tempo, já pegou muitas crises, já viu esse movimento de comprar na alta e vender na baixa a vida inteira, acha que está melhorando de alguma maneira? Passou pela minha mão muita gente, muita molecada, vários sobrinhos. Quando a primeiro dia você sabe se ele é talhado ou não. No segundo dia eu avisava, melhor ir para casa, você não é do ramo. Uhum. Agora, os que continuaram, o exemplo, é o Zeca da Tarpon, um gênio. Uhum. Entrou lá para trabalhar, numa semana já dava aula. O irmão dele, o Otávio da Guepardo, outro gênio. Louco para ganhar dinheiro. Uhum. Então, você percebe quando é. E quando não é talhado, não adianta. Mas peraí, deixa eu te Mas interromper. aí você está falando de gênios ali, né? Eu preciso traduzir isso porque isso é um papo muito legal. Eu, por exemplo, dava aula de teatro, ou fazia teste de teatro. O ator fazia, você já sabia se o cara era bom ou não era bom. Às vezes é difícil de explicar, mas você sabe. O economista, o trader, o investidor é assim também? Ou quais são as características que você pode falar para a galera que está nos ouvindo que você achava boas e ruins? Você pode ser um mau artista. Você sempre vai ser chamado para ser figurante numa peça, não vai ser ator principal. Agora, no mercado financeiro, só o brilhante se mantém. O resto pode ir para casa, porque ele vai perder tudo, vai perder o casamento, vai perder a família, vai ficar viciado por jogo em opção. Então, é 1 em 1000. 1 em 1000 dá certo no mercado financeiro. O resto, tchau. Então, alguns mexem com o banco, outros gostam de mexer no mercado de construção civil, seja fundo imobiliário, o que seja. Você percebe onde você é talhado. É igual a pianista. Ou você toca piano bem ou esquece. Não tem meio que toca mais ou menos piano. Não existe. Jogador de tênis, a mesma coisa. De cada 1000, um sobra. Se é que sobra 1 em 1000, deve ser 1 em 10.000 no tênis, ou pior aí. E por que o Breda sobrou, então? O que ele tem de diferente? Porque é um gênio. Eu, do primeiro dia da reunião, não demorou 5 minutos. Falei, está fechado, vamos montar aqui. Eu estava para fechar um escritório mal sucedido, ele estava para fechar o escritório dele mal sucedido. Quando eu encontrei, falei, esquece, amanhã nós nem tínhamos escritório durante o começo, fomos ficando em escritórios emprestados, 3 ou 4, porque não deu tempo de montar. Aí, em 3, 4 meses, nos estabelecemos e o assunto foi andando, mas
A conversa você já percebe, e esse é bom. Os patrões dele antigos nunca deixavam ele fazer o que tinha que ser feito, queriam induzir, eles também não sabiam induzir como ou fazer, então, em meia hora, nós resolvemos, a sociedade foi formada. Não, mas aí, Luiz, você tá falando de caras que deram muito certo, né? Mas e a galera? O cunhado, o primo, o investidor, o cara Isso é um desastre sempre. Sempre. É um perdedor nato. Perdedores. Eu conheci muitos amigos meus É. que adoravam mexer com opção. Opção é fantástica, opção. Você põe R$1 e sai com 100 mil reais e meia hora depois, ou perde esse R$1. Aí você vai ganhando dinheirinho, vai ficando machudão e se mete a perder tudo. Uhum. Então, é muito comum, esse meu amigo, ele entrava no banheiro, depois se trancava para a mulher não perceber que ele estava jogando o último centavo da família fora, e ele continuou isso, até perder a mulher, perder a família, perder todo o dinheiro. E hoje bebe nos bares com o dinheirinho que os amigos dão, pagam a conta do bar. Então, não adianta. Não tem galera, não tem nada. São perdedores natos. É isso, Breda? Só vão se satisfazer perdendo. É o sonho do jogador. O jogador verdadeiro gosta de perder. Quando ele ganha, é muito chato. Freud já dizia, o desejo da mortalidade é mais forte que o desejo sexual. Fala, Breda. Teco, isso aí, assim, na média, você pode considerar que a inteligência média do mercado, ou a capacidade média, historicamente, é sempre igual. Porque o ser humano meio que não muda. Uhum. E mercado é muito medo, ganância, overconfidence, né? Uhum. E isso aí do ser humano é mais velho que... você vai pegar a literatura grega antes de Cristo, já tinha tudo isso daí. Tem uma história na minha família antiga, de 2 gerações para trás, que os 2 sogros estavam conversando porque iam casar a filha com o genro. E um sogro falou: olha, eu vou ter obrigação de falar que meu filho joga muito. E o pai da moça falou: não, aqui na nossa família todo mundo joga, não tem importância. Não, ele joga muito mal. Então, não adianta. É errado. É muito difícil se estabelecer no mercado financeiro. Você tem um período de sorte e depois vai se estrangular e vai perder tudo. Tem casos de grandes investidores. Nagy Narras. Nagy Narras dominou o mercado. Najib Aldi fez pessoalmente, abriu capital de mais de 30, 40 companhias nos anos 70. Não se fala mais deles, não tem mais conversa. Eu tenho um quadrinho que eu comprei que tem o Napoleão no meio, o cunhado dele, que foi rei de Nápoles, e o general Ney, que matou todo mundo, tomou conta da Europa em 5, 6 anos. 10 anos depois, não existia nenhum. Os 2 foram decapitados, Napoleão assassinado, acabou. Em 15 anos, começou e terminou. Não é os grandes americanos, como Rothschild, que demorou uns 50 ou 100 anos. Tem gente importante no mercado mundial que demorou 300, 400, 500 anos, e alguns ainda continuam, porque eram talhados e sabiam o que estava fazendo. 75, 80% não sabe o que está fazendo. Mas aí, o que acontece? O que está acontecendo recentemente na Bolsa? Está entrando muito mais investidores do que está saindo. Portanto, a inteligência média está caindo. Porque você aposenta
um velhinho que sabe muita coisa e chega a 5 bochecha rosa que não tem noção de nada. Então, por isso que eu falei assim, o pessoal acha, existe aquele, usei essa palavra, eu nem sei se existe essa palavra, as pessoas são cronocentristas, né? Elas acham que agora, porque no meu tempo de vida está acontecendo isso. Não, por isso que eu falei, a década de 70, na Praça da República aqui em São Paulo, o pessoal pegava no braço de pedestre, pegava no braço, estimulava ele a abrir uma conta na corretora, e se ele abrisse uma conta, ganhava 3, 4 ações para ele já começar a tradear, já, para gerar corretagem para a corretora. Esse negócio dos erros das pessoas, as bolhas, o medo com o futuro do Brasil, ou a extrema excitação com o futuro do Brasil, é muito velho. O Brasil está tendo bolsas de valores desde 1820. Bolsa de São Paulo ela não é velha, ela é nova. Já teve em Salvador, teve em Minas, teve um monte de coisa. Então, assim, e quando a gente vê, o Luiz Alves falou da Tesla, eu sei lá se a Tesla vai dar certo ou não vai dar certo. Pode até ser que a empresa dê certo, até acho que vai mesmo. Mas quando você vê os valuations, já teve muita coisa parecida. Se você pegar as tulipas, a bolha das tulipas, durou 12 anos. Pô, a gente não aguenta passar um mês aqui. 12 anos é tempo pra caramba. E nesses 12 anos, as pessoas mais importantes da Europa compravam tulipa. E elas tinham realmente a noção clara de que elas eram muito inteligentes e era uma decisão racional colocar o dinheiro, inclusive, da família real nisso. Pagava 29 toneladas de trigo numa tulipa, para depois, em 1637, colapsar tudo, porque não se sustenta. Isaac Newton caiu igual um pato na companhia de navegação lá da que veio aqui e vinha para a América do Sul. Isaac Newton, ele perdeu tudo no final, porque ele comprou, deu 100%, vendeu, colocou no bolso, porrada, acertei, sou bom. Né? Aí andou mais uns 200%, ele falou, puta, vai andar mais. Ele foi lá, comprou de novo, subiu mais um pouco, ele falou, não, realmente eu sou um gênio. Fiz a terceira lei de Newton e realmente sou gênio. Aí o cara botou muito mais, colapsou na cara dele, quebrou tudo, perdeu. E aí ele veio com aquela frase famosa, que ele fala, olha, eu consigo prever o movimento dos astros, mas não consigo entender a loucura dos homens. Então, assim, a gente cai igual um pato nas coisas de mercado. O que faz a gente não perder o senso de realidade é o básico. Eu estou pagando R$1 numa empresa que está dando quantos centavos de lucro? 15 centavos? 20 centavos? 10 centavos? Ou eu estou pagando R$1 só porque eu acho que vai para 5? Aí é perigoso. Onde a análise é o preço pelo preço. Eu comprei porque subiu e porque eu acho que vai subir. Isso é prenúncio de possível cagada. Então, perdeu o nexo e o senso de realidade. Quanto que a empresa fatura, quanto que ela gera de caixa, quanto que ela está pagando de dividendo, onde fica a firma, né? Quem são? Então, perdeu o senso da realidade e você entrou num jogo. E jogo é jogo, né? Aí sabe-se lá o que vai acontecer. Jogo vicia. Assim, hoje o investidor de bolsa brasileira, eu tenho aqui do meu lado aqui 2, né? Assim, eu também, né? Obviamente. Um pouco machucado, né? Obviamente. Quer dizer, vem meses de queda consecutiva, né? Ações, e ações de novo, como vocês fizeram referência, ações de qualidade. Não estou falando desses casos, né? De ações que estavam de alguma forma infladas no seu valuation, mas ações que representam negócios consistentes que caíram bastante. Como é que é o espírito de vocês, investidores experientes, quando você olha o preço da tela consecutivamente corrigindo para baixo, né? Isso de alguma forma afeta? Vocês dormem bem? Eu queria entender um pouco do psicológico de vocês para a nossa audiência, ter alguma referência de como elas lidam com esses movimentos negativos de mercado e manter uma certa perspectiva e um estado de ânimo positivo olhando para frente. Lembrando, né, Caio, que os dois foram provavelmente as únicas duas pessoas que durante a pandemia nos pareciam calmos. É verdade, eu lembro. Né? Isso. Ou eles estavam calmos mesmo, eles são então, ótimos atores. Porque isso, você olhava e falava, cara, não tá acontecendo nada. O Breda tá falando tranquilo todo dia, Luiz, bababá. Tal. Fala pra gente do lado Você, psicológico. quando analisa uma ação, você
vai visitar a companhia, levanta a situação, conversa com os diretores, vê se eles são decentes, se o que falam acontece daqui a 1, 2 meses mesmo. Muito bom. Você aí põe, vamos dizer, 30% da primeira compra, porque o mercado é volátil, você sabe que se subir mais, você já está com o pé no mercado, e se cair, você tem mais reserva para comprar. O que acontece? Você vai comprando, comprando. Isso aconteceu fisicamente para mim. Eram as holdings que eram donas do antigo Banco Real. Uhum. Sim. Elas começaram, quando eu comecei a comprar, mais ou menos 5% ou 6% do valor patrimonial, e a cada semestre o dividendo que era pago era exatamente o preço da ação que você tinha pago 6 meses atrás. Então, lógico que o meu dinheiro acabou e eu só esperava o dividendo. Vinha, comprava de novo. E a ação cada vez caía mais, ficou cotada entre 1% a 2% do valor patrimonial. E aí acabou o dinheiro, não tinha mais jeito. Você fica olhando ela caindo mais, você faz o quê? Você vai chorar, já está chorando, já está sem dinheiro, mas não pode fazer nada. Isso. E, então, nessa hora, eu recomendo que você vá viajar, vá passear, para não ficar angustiado, porque você já não está dormindo, já não está. O estômago está muito ruim. Sim. O estômago que dá todos os sinais. Você começa a ficar, vomitar. E isso faz parte. Normal, viu, Teco? Normal. Acontece. Um dia acontece. Aparece um outro banco que vai comprar. Então, mas aconteceu, no meu caso, podia optar por Banco Nacional, Banco Econômico, todos eram ridículos em preço. Eu estudei muito, fui conhecer o doutor Luiz Faria para saber, porque então se você tem, já que você vai entrar no ramo bancário, que está ridiculamente barato, vamos conhecer quem é que vai tomar conta do seu dinheiro, que vai. Então, depois que você chega a esse ponto, o mercado continua caindo. Então, como o próprio doutor Luiz falava, reze para que tudo corra bem. É o que sobrou para você, rezar. Então, você reza, e se der certo, deu. Se não der certo, é um erro na sua vida. Você tem direito a 50 erros, mas desde que você já tenha acertado 100 vezes. Então, ninguém vai dizer, não, nesse aí eu não errei. É direito errar. Porque tem uma lógica. Quantas oportunidades teve de. O Magazine Luiza multiplicou por 1.000 em 3 anos. Cada real valeu R$1.000. E eu pus R$1, tirei 30, ou 40, ou 50, nunca tirei 1.000. Aí falo, que erro que você fez. Não fiz erro nenhum. Eu errei porque vendi antes. Porque já vi tantas coisas acontecerem que você é obrigado a salvar uma parte do capital. Você vai ficando mais velho, tem que deixar Então, posso entender que agora é para comprar Magazine e não para vender, por exemplo? Não sei. Ela está por 70, 80 vezes o lucro do ano que vem. Eu acho extremamente caro. Eu gostaria que ela tivesse por 4 ou 5 vezes o lucro. Se a economia der uma piorada, o varejo formal, ela pode ficar 10 vezes o lucro. Portanto, ela pode dividir por 8 ainda. Ela está R$8, vamos dizer que possa vir para 1.
ou pode subir para R$ 16, porque o que o pessoal apostou na Magazine Luiza, e muito bem apostado, que ela ia crescer dois dígitos, 25%, 30%, durante várias épocas da vida. Ela subiu durante 3 anos e agora ela estacionou. Ela vai subir 6% ao ano, 7% ao ano, ou vai inventar uma nova mágica, um e-commerce diferente, seja lá o que for. É muito bem tocada, mas o mercado piorou, a renda deu uma bela piorada na mão de todo mundo que tinha reserva, que gastou muito da reserva da pandemia, acabou agora. Então, possivelmente, vamos ter um péssimo Black Friday aí, vamos ter um péssimo Natal. Então, isso pode prejudicar todas as firmas de varejo e as oportunidades de compra virão após isso. Quando ela terá caído mais ainda e, de alguma maneira, corrigido a oportunidade, vamos dizer assim, corrigido o momento. Aí é obrigado a ter um acompanhamento. Nós temos 10 meninos, ficam 24 horas em cima de balanço, visitando a empresa, para dar esse panorama ao que está acontecendo. Existe, por exemplo, a firma de viagens. Será que é bom começar a comprar ou a turma não vai viajar? Então, esses estudos e essas atitudes dependem da genialidade de cada um de perceber que está na hora ou não. Ô Breda, eu ouvindo o Luiz, e ele fala sempre do tempo, né? Dá uma perspectiva de tempo que de alguma maneira pode servir para nos acalmar, ou então para você entender o que é o negócio em si, né? Porque é colocar o negócio no lugar que ele tem que estar, de alguma maneira, né? Até com exemplos antigos, sempre na perspectiva do tempo. O Luiz é muito claro nisso. A minha pergunta para você, e você tinha muita clareza, o Teco falou dos threads de investimentos, você também tinha os de política. No Brasil, eu posso imaginar que essas coisas funcionam realmente. Digo assim, esta empresa dá esse lucro, essa empresa, esse preço vai corrigir esse lucro em algum momento. Essas coisas que eram como elas são para ser, elas serão em algum momento. Porque o que eu tenho a impressão que no Brasil tudo é mais histérico, seja isso certo ou não. Eu particularmente acho isso ruim. Acho ruim para o país, acho ruim para todo mundo. E essa histeria acaba demandando muito mais tempo para que algumas coisas corrijam positivamente e muito menos tempo para que elas corrijam negativamente. Essa é uma impressão que eu tenho. É uma impressão que pode estar absolutamente errada. Eu queria te perguntar, na tua relação com as empresas, com o seu investimento, tem dado certo essa lógica? Você sabe assim? Olha, eu acho o Brasil, para as empresas listadas em bolsa, mais estável do que as empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Se você for ver as top empresas do Ibovespa hoje, é muito próximo do que eram as top empresas do Brasil 10 ou 20 anos atrás. Então, existe uma certa estabilidade. Se você olha nos Estados Unidos, mudou pra caramba. Então, se você olhar lá no começo do século passado, quando você teve a crise de 29, a quantidade de banco de montadora que quebrou foi infernal, mudou totalmente a lista de empresas nos Estados Unidos. Quando você teve no final da década de 70, começo de 70, a tal das Nifty 50s, as indestrutíveis empresas, né, americanas, indestrutíveis, a Walmart, Xerox, Kodak, se você ficou lá 2/3, aí foi para o saco, já perdeu a relevância. Aí você teve, na década de 90, nos Estados Unidos, as top empresas do S&P, Time Warner, AOL, umas coisas que nem se fala, Yahoo, nem se fala mais. Aí você teve, no começo dos anos 2000, Exxon, Chevron, Goldman Sachs, aí mudou tudo. Agora é Facebook, né, a Amazon. Então, assim, os Estados Unidos é mais perigoso. A mudança é muito mais rápida. E sem falar ali no final da década de 90, as fraudes gigantescas em balanço nos Estados Unidos, a Enron, a Xerox, acabou com tudo, Arthur Andersen, explodiu tudo. Era tóxico você estar nos Estados Unidos.
A gente está carregando, de novo, o tema que você falou, viés temporal. Hoje no Brasil está ruim. Está ruim o clima. Porque eu estou vendo assim, eu tô com um pé num lado e um outro pé no outro. Porque é aquele Brasil real e o Brasil oficial do Machado de Assis, né? O Brasil oficial, que é a galera que tem grana, o pessoal que veste, o Brasil da elite, vamos falar assim, tá na bolsa, faz preço, é importante isso, pessoal. E essa turma tá meio machucada, né? O assunto tá ruim para esse pessoal, pô, tá um desastre. Eu converso com um amigo meu aqui da Faria Lima, só falta me internar numa clínica para reabilitar. Existe uma depressão, uma noção de que o Brasil tá indo para o saco, emburacar, e o cara se cega. O CAGED no Brasil faz 9 meses seguidos que a gente cria 200, 300 mil empregos por mês. A dívida pública do Brasil versus o PIB só cai, né? O resultado das empresas só sobe, mas não importa a realidade, importa o roteiro, a narrativa, o que ele vê na televisão. Esse é o Brasil oficial, machucando o preço. Quando eu vou para o Brasil real, eu vou ver o resultado das empresas, nunca teve. Você pega o earnings do Ibovespa ou o earnings per share do IBX, qualquer índice brasileiro está no all-time high, está lá no topo, mesmo considerando a inflação. Eu estava conversando com uns amigos meus agora de Goiânia. Os caras estão abrindo concessionária de Porsche lá, nunca teve isso lá. Não consegue contratar gente, tá quente pra caramba. Você vai para o Mato Grosso, vai para o Brasil real, vamos fazer aqui esse Brasilzão fugindo da mais costa. ligado ao agro, né? Ou não, Breda? Com certeza, 30% do PIB. Sim, sim. Medido diretamente. Agora, mas mesmo aqui, ó, a gente tá tendo dificuldade de contratar. O mercado de trabalho está aquecido, sim. A Rumo é agro. Uhum. Que ela coloca a linha de trem para escoar a soja. Agora, a Randon, que faz vagão de trem para Rumo, também tem agro. Uhum. A CSN e a Uzi Minas, que faz chapa de aço para fazer vagão para Randon, para vender para Rumo, também é agro. Uhum. Então, o agro está puxando para caramba. Mas, Breda, eu sei, eu adoro vocês, te admiro, corintiano, tamo junto, vai Corinthians. Agora, não, e o João também veio aqui e falou, eu tô só pra, é uma provocação, me permita uma provocação. Vou falar, manda lá. Não, você tá falando isso, eu acredito, eu não sou em você como pessoa, mas você como profissional, como acredito no João que veio aqui. E vocês estão me dizendo que, cara, Dan, calma, brother. Tá tudo muito bom, os resultados são bons, o governo tá se comunicando muito mal e é só uma questão de tempo. Relaxa, é isso? É isso. É isso. E ó, você pode. E tem 2 métodos para você ver se as empresas estão baratas ou não. Quem, né, engenheiro, metido a fazedor de conta, gosta sempre do método direto. Que tudo bem, é justo. Olha a empresa, vê o patrimônio, vê a geração de caixa, projeção, visita, conversa, tal, e você, pô, beleza, tá barato. Tô comprando uma nota de R$100 por R$30. Show. Existe o método indireto, que eu suspeito, vou jogar o Luiz aqui no caldeirão, suspeito que o pessoal mais experiente usa bastante esse método, indireto, que é o seguinte, se o pessoal acha que tá ruim, tá bom. Se o pessoal acha que tá bom, tá ruim. Por quê? Porque na média as pessoas perdem. As pessoas, não é assim, você sacode uma árvore no Brasil e cai 3, 4 milionários de bolsa, pelo contrário, a maioria perde. A maioria se enrosca. Então, presta atenção na maioria. Se a maioria acha que está bom, é porque está ruim. Cai fora, vende para eles. Se a maioria acha que está ruim, compra, porque está bom, porque eles não entendem. E aí o Luiz Alves fala o seguinte, e é verdade, a gente nunca perde um negócio aqui na Alaska. Sempre quando alguém quer vender um lote grande ou comprar um lote grande, liga para a Alaska. Tem grande chance de fechar. A gente nem sabe por que a gente está fechando, mas depois a gente ganha, porque na média os caras fazem errado. Vendem barato, querem sair do Brasil porque o Brasil vai virar Venezuela, aí já viu, nunca vira, né? Ou quer comprar tudo aqui no Brasil porque o Brasil vai ser a próxima Suíça. Mentira também, não vai ser. Então esse método indireto é muito bom. Olha para os seus amigos e vê. Se o pessoal está pessimista, compra bolsa. Se o pessoal está otimista, vende para eles. Ah, tá fácil então. Ô, Breda. Lembrem-se que nós estamos no pior relação do mundo
desde que tem finança, que tem medição de preço dos países, preço de ações de países do norte contra preço de ações de países emergentes. É a maior diferença da história. E tem que lembrar que, quando vai bem a economia do norte, nós vamos muito bem, porque vendemos commodities para eles, e o preço de commodity é dos mais baixos da história também. Então, tem tudo para acontecer. Vai acontecer? Não sei, mas que a chance é muito grande, é isso. O Luiz fala que não Como sabe porque ele é modesto. Troca, você tem uma carteira, você descobre que uma ação está mais barata do que a outra que você tem. Você troca. Pronto. Então, você vai pulindo a sua carteira para um dia, quando tiver uma alta, você está com a carteira redondinha para ser premiado e vender tudo quando todo mundo está querendo comprar. Deixa eu só falar um negocinho que você falou. Isso dá para um outro tema depois, tal, Uhum. mas só para jogar uma pimenta. Você falou que você bate o olho no cara, lá no teatro, você sabe, esse cara é bom ou não é, depois você vai saber o porquê. Nas coisas, vou falar assim, alto nível, vamos falar assim, alto nível é tudo, sei lá, assunto sofisticado, não sei. Depois de muito tempo, você inverte a ordem natural que a gente aprende na escola, né? Porque a gente aprende na escola assim, primeiro você prova, você pega as evidências, aquele método científico tradicional, e depois você conclui, e depois que você concluiu, você acredita. Então, você parte do ceticismo. Né? A princípio, só que você precisa ser provado. Então, a lógica da Revolução Francesa, vamos falar assim. Só que as coisas mais bacanas da vida é o contrário. Você já sabe. Você sabe se presta, se não presta, se é bom, se não é. O tempo te mostra o porquê. Então, você bate o olho numa pessoa e fala, esse cara não presta. Mas por quê? Porque não presta. Com o tempo, ele vai me provar o porquê ele não presta, mas que eu sei que não presta, não presta. Então, assim, depois de muito tempo, seja para escolher sócio, ou no caso do Luiz Alves, bater o olho na bolsa, já sabe se vai subir ou não vai subir, se está barato ou não está. Depois o Luiz explica. Então, vai ser lá em 2030, o Luiz vai falar, tá vendo? Subiu, porque a commodity subiu para caramba, o Brasil não sei o que lá, a pauta liberal pegou força, o mundo, ninguém investiu mais em commodities, só o Brasil tinha para vender. Sei lá qual vai ser a explicação. Não importa. Tanto faz. Vai aparecer a explicação. Mas o que importa é o que você já sabe. É isso que é muito interessante. Mas isso aí, Tomás de Aquino e Santo Agostinho falaram muito. Eu só compreendo porque eu creio. Se eu não cresce, eu não ia compreender. Então, Teve um americano no escritório que estava envolvido com o Vale do Rio Doce. E ele estava lotado com a carteira da Vale, e a Vale tinha caído de $40 para $2. E ele chegou no escritório e falou, eu estou numa situação aqui péssima. Eu falei, por que péssima? Ele falou, toda a minha carteira é Vale do Rio Doce, eu vou liquidar, porque isso eu não aguento mais. Coisa. Eu falei, mas não é possível, o papel estava $40, a firma está aí, o minério está aí, está tudo igual, ela não deve nada para ninguém, isso vai recuperar. Isso estou falando de anos atrás, de 2018, 2016, 2015, 2016. Hoje, a Vale, depois de pagar muito dividendo, está $22. Agora não, está $12, mas ele andou por $22 há muito pouco tempo atrás. E o sujeito, ele falou, mas como que você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, esquece, o senhor não me venda, pelo amor de Deus. Mas o que eu falei? É uma questão de fé. É igual a você acredita quando é católico, você tem umas premissas que é baseada só na fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma fé, não tem nada para provar.
E todo mundo acredita nisso. Então, por que o senhor não acredita em outras coisas também baseadas em fé? Ô Breda, deixa eu fazer uma pergunta, juntar tudo aqui, né? Vocês dois, o Alasca, vocês são hiper reconhecidos. Quando vocês falam de qualquer ação, com muita segurança, com muita propriedade, evidentemente vocês conhecem muito aquilo que vocês estão falando. E você falou uma frase aqui no começo que era: tem coisa que as pessoas compram só porque vai subir. A gente sabe algumas coisas que vão subir, como a gente, no fundo, quem acompanha o mercado, sabe que tem coisa que vai cair, porque vai cair, né? Não tem muita lógica. Por outro lado, você tem cota, né? Todo dia deve ter um monte de gente que entra no site do Alasca e vê quanto foi o fundo. Como é que você dosa isso? Porque a impressão que eu tenho de você, que é uma coisa que me irrita de um jeito bom, é que você não se preocupa muito com esse tipo de coisa, com o sofrimento dos outros, nem com prazo. Por exemplo, na pandemia ali eu vi você fazendo várias lives explicando por que Cogna era um puta ativo. E eu tenho absoluta certeza de que é um baita ativo. E tenho absoluta certeza que tá de graça. Mas, se você olhasse o contexto ali, o momento, evidentemente, não era o melhor dos mundos, dado que tá tudo fechado. E aquilo não é um problema para você. Você não tem pressa, você está comprando barato uma coisa boa que vai dar certo, mas ao mesmo tempo tem cota no dia seguinte, né? Como é que você equilibra esses dois mundos? Eu só lembrei que eu tenho cota porque você perguntou. Eu esqueço. Qual que é a minha tela? A minha tela aqui no computador é quais são as firmas que a gente tem um pedaço de cada uma e como que elas estão indo. Uhum. O preço é a porta de entrada ou de saída. Eu escolho. Está na minha mão. Eu posso entrar mais, né, dentro dessa empresa, usar aí um redundância, por esse preço, ou eu posso sair. O que inferniza a vida das pessoas comuns, vamos falar assim, é que ela marca o patrimônio dela inteiro, tudo, por causa do preço da tela. Só que o que é o preço? Se você pegar uma companhia de 10 bilhões de reais de market cap, quanto que negociou no dia? Uma casquinha dela. 100 milhões trocou de mão entre uns robozinhos de uma corretora, os robozinhos de outra, e eu caiu porque o Trump, porque o Bolsonaro, porque caiu. Aí você fala, nossa, eu perdi hoje 10 bilhão, 1 bilhão, mas... Aí quando que tem relevância um trade para a gente no mercado? Relevância como um indicador mais verídico do quanto que vale uma companhia. Olha, a companhia vendeu 30% né, do seu patrimônio para um novo entrante. A companhia fez a fusão com outra. Olha, a empresa aqui vendeu 40% para um investidor estratégico. Aí teve um trade de, vamos falar, sem querer ser machista na história, teve um trade de homem para homem, entendeu? Uhum. E não aquela disputinha entre robozinho ou aquelas pessoas brincando na bolsa. Trade raiz. Então, quando você olha para a tela, é uma portinha de entrada ou de saída. Hoje a porta está boa para entrar, não para sair. Tem um saindo. O problema deles. Não tem que conviver com essa decisão. Tem outros que estão entrando. Então, assim... mas eu falo isso porque, assim... Sem dar muita indicação, porque vocês matam a charada. Mas esse ano, possivelmente, nos últimos meses, nunca teve tanta entrada de dinheiro na Alasca. Só que foi um perfil diferente do que sai. Sai varejo e sai brasileiro. Então, assim, tá trocando de mão. Esse é o preço. Só que se tudo que você tem está marcado ao preço de tela e aquilo é relevante, e aquilo dita o quanto você tem na sua vida, aí isso vai te trazer problemas. O Luiz Alves nem lembra direito como que está o Poland de um ano, mas ele sabe quanto que ele tem de cada empresa. Quanto que você tem para um cara que está começando a falar, eu tenho 100 mil reais em bolsa. Aí você pergunta para o outro, quanto que você tem? Eu tenho 400 mil ação de Vale. Mas assim, o papo é outro, é diferente. A cota de hoje, então, de amanhã, do mês que vem, não tem importância nenhuma na sua tomada de decisão. Não entra em momento algum. Na tomada de decisão, zero. Mas no meu sono ainda tem um pouco. Eu preciso melhorar isso. Mas impacta. Mas aí a gente lembra lá, se eu não me engano, foi Ulisses, né? Passando lá com
com o barco dele perto das sereias, ele teve que passar cera no ouvido dos piratas tripulantes, mas ele tinha que ouvir. E se amarrado Então, me amarra no poste aqui, senão eu vou fazer cagada. Então, eu tento passar um pouco de cera no meu ouvido e me amarrar um pouco na cadeira, porque senão eu vou achar que a gente vai ver a Venezuela, eu vou vender tudo e correr para os Estados Unidos e comprar Tesla, né? Para me proteger. Pessoal, vou ter que sair aqui, mas fique à vontade aí. Valeu. Luiz, vamos premiar aqui. Valeu, obrigado, cara. Tchau. Obrigado, Breda. Abração, cara. Não sei quais perguntas a gente tem outras perguntas para o Luiz, não sei se vocês querem emendar, tem um monte, mas eu quero premiar a pessoa que está nos aguentando até agora, nessa 1 hora de papo, e aí ele fala assim, tá bom, tudo que vocês falaram legal, mas dá umas dicas aí. Então, né? Ô Luiz, para onde, não estou falando da dica, do nome exatamente, do ticker exatamente e tudo mais, mas para onde o teu olhar está direcionado no momento, para que setor, para que lugar? O que você acha bacana? Commodities. O mundo antigo. Nada de tecnologia, nada de antecipação de ganho. O mundo antigo, que está 5, 4, 3 vezes o lucro. Então, essa é certeza que pode não subir muito, mas também não vai te dar problema. Mas a gente então, tá falando Vale do Rio Doce, Petrobras, Klabin, Suzano, todas as firmas número 1 do mundo em qualidade. Não é de Brasil, das Américas, é do mundo. É a maior firma de celulose do mundo, a maior firma de embalagem do mundo, a petrolífera mais rentável do mundo, a mina de ferro mais rentável do mundo. Então, aí, por 1/3 do preço das suas congêneres, porque o Brasil está numa situação que o pessoal fala, uma situação embaraçada. Mas lembre-se, 80% é mentira. Os estados e municípios nunca tiveram com os caixas tão cheios, porque vivem de ICMS, de luz e de petróleo, que subiram 50%, 60%. Então, as receitas dos estados e municípios nunca estiveram tão boas. O governo federal mente e exagera o seu déficit para não ter que dar moleza para os senadores e para os deputados. O governo nunca contratou tão pouco funcionário público como este governo. Então, tudo está mal explicado, o governo não sabe se comunicar, fala mentira ou fala coisa. Dane-se, isso é problema deles. Vamos cuidar da vida nossa. Tem que ser um pouco, nesse aspecto, um pouco egoísta. Eu tenho que me organizar para o pior. Para mim, o pior é antecipar resultado, que é o que a Bolsa está hoje fazendo sem nenhuma preocupação. Eu antecipei resultado. Qualquer um, em 2016, eu escrevi, falei para quem quisesse ouvir que a XP ia valer o dobro do Banco Itaú. Ainda não chegou lá, ela deve valer hoje 60% do Banco Itaú, 70%. Quem sabe o Itaú sem a XP é capaz de ser até mais, mas em essência. A XP vai crescer, o Itaú vai decrescer. São duas. Então, esse tipo de antecipação existe. E o mercado pagou essa antecipação no momento que a XP abriu seu capital. Todo mundo percebeu que a XP vai crescer entre 30% e 40% ao ano e o Banco Itaú vai decrescer a 5% ao ano. Então, essas coisas estão aí na Bolsa para te dar as oportunidades de ação. Por exemplo, ontem, a Votorantim, que é uma firma de muita qualidade, está cheia do dinheiro procurando investimentos,
Ontem ela comprou 6% da CCR. Então, é uma coisa, pronto, é um cara inteligente. Vamos ver por que ele está comprando CCR. Vamos estudar o que será. Ele está vendo que ela vai entrar em todas as privatizações e com margens boas, porque pouca gente acredita hoje no Brasil, portanto, o Brasil está pagando 9, 10, 11% real para investimento em estradas, em portos, aeroportos, seja o que for, quando o mundo está pagando 3 ou 4. Então, essa firma tem que andar melhor que as outras do resto do mundo. Então, isso aí é o dia a dia que você vai acompanhando. Quem mexe com bolsa deve ler 24 horas e não se dedicar a nenhum outro assunto. Todo outro assunto vira micho perto da bolsa. Uma pensada, você acerta a sua vida. Luiz, você falou de commodities e anteriormente você falou, acho que está menos otimista com o varejo. O que mais? Para o que você não está olhando? Por que você quer distância, talvez, pelos próximos meses, além de varejo? Eu estou olhando moleza. A palavra é essa. 3 vezes o lucro, 4 vezes o lucro. O varejo está 80 vezes o lucro. Então, nem olho, não adianta. Esquece. Uhum. Esquece. Então, não serve. Enquanto tiver as ações líquidas, baratas, para que procurar ação ilíquida cara? Não há razão. Inventam, podem dizer a conversa que quiserem. O negócio está aí à sua disposição. Vale do Rio Doce, Petrobras. Para que vai pensar outra coisa? Não pense noutra. Pense só nessas duas. Fácil de ver, tem notícia no jornal todo dia, e são ativos necessários para o mundo andar, e a custos ridículos de exploração. Hoje, o petróleo sai do Brasil por $4. Você liga a Petrobras, esquece os investimentos. Para tirar o petróleo da terra, sai $4. Para transportar daqui, deve ser mais uns 10 ou 15. Então, o lucro é certo, não tem problema nenhum. Agora, o governo não vai deixar subir o preço do petróleo? Pode ser. Então, tudo isso, por isso que ele está ridiculamente barato. Então, esse tipo de interpretação que você deve fazer, nada mais. O Luiz, você obviamente é um homem de super sucesso, uma referência no mercado, mas eu queria que você compartilhasse com a gente algum erro seu, algum investimento seu que não teve sucesso e isso de alguma forma te marcou. Se você puder fazer isso, seria legal. Não, teve muitos que não teve sucesso. Conta um que te marcou. Eu, por exemplo, Klabin, eu cheguei a ter 8 ou 10 ou 15% da Klabin. E vendi num ponto mais baixo, porque de tanto que diziam que ela ia quebrar. E você acreditou? Eu tive... Em geral, eu, quando compro, vou até o fim. Sim. E você só desaparece com a empresa quando ela vai para falência, efetivamente. Sim. Ainda eu tenho um abacaxi na mão, chama Coteminas. Esse é um abacaxi. Uma firma espetacular, foi dona do mercado textil no Brasil. Sim. E nunca mais andou. Está aí parada, vale zero. Isso eu devo ter uns 30% das ações preferenciais da Klabin, da Coteminas, e não tem o que fazer. Vender por 300, 500 mil reais, eu não vou fazer. Então, fica aí. Mas essa é perda absoluta. Tudo que eu pus, eu perdi. Coteminas é do Alencar, né? Do José Alencar, né? Tinha um banco que chamava Banco América do Sul, um bancão japonês. Do japonês, eu lembro, é isso. Que eu perdi tudo. Eu tinha 10% do banco, foi. Comprei muito barato, sabendo que alguma coisa esquisita podia estar acontecendo, mas achando. Ele depois foi comprado por um outro banco sudamérico, tudo, mas o valor mais ou menos se evaporou. E tem dezenas de casos que a gente nem se lembra. A gente lembra dos casos
fabulosos de alta que deu. Uhum. Você tem algum setor ou alguma empresa que a preço nenhum você investe, ou porque não gosta, ou por superstição, sei lá o quê? Quando eu não gosto da administração, eu não investo de jeito nenhum. Ok. Só Então, pelo corpo ali. E com isso você paga alguns pecados que tem firma, também não vou citar nome, mas tem firma que são fabulosas e que estão indo muito bem, a administração é horrível, todo mundo envolvido com Lava-Jato, envolvido com roubalheira com governos anteriores, e valem bilhões, bilhões e bilhões, e estão aí, e é queridinha do mercado mundial, não é só do mercado brasileiro. Luiz Alves, mas eu não compro. Luiz, desculpa. Muitíssimo obrigado, viu? Imagina. Eu já ouvi também de você dizer que não gosta de banco, que não compra banco, não é isso? Hoje em dia não compramos banco de jeito nenhum. É. Não temos nenhum banco. Aliás, temos banco do Pactual, que é o concorrente da XP, que seja. Sim. E está a frações do preço que a XP está. Verdade. Então, é uma aposta, um tipo de aposta. Mas o Banco Itaú, Bradesco, isso não temos nada. Porque são negócios que ou se reorganizam de novo ou não vão dar certo. Luiz, muitíssimo obrigado. A gente está estourado no tempo. A gente agradece muito a tua gentileza, você ter encontrado um espaço na tua agenda. Além do encontro ter sido ótimo, eu fiquei eu particularmente digo por mim, mas acho que por todos aqui, muito feliz de poder te ouvir e conversar com você. Imagina, eu estou sempre à disposição quando puder falar. Se é certo ou não sei, mas é o jeitão que eu sou. Que bacana, Luiz. Uma super aula. Super obrigado, Luiz. Incrível. Obrigado. Obrigado ao Luiz, ao Breda e a todo mundo que participou com a gente no podcast. Até a próxima. Bye, bye.